Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos vendo agora espíritos felizes. Vamos continuar aqui com o Sr. Bernardin. Bordeaux, abril de 1862. Eu sou um espírito esquecido há muitos séculos. Vivi na terra na miséria e no opróbrio, na vergonha. Trabalhei sem descanso para dar à minha família cada dia um pedaço insuficiente de pão. Mas amei o meu Senhor verdadeiro. E quando aquele que me carregava na terra aumentava o meu fardo de dores, eu dizia: Meu Deus, dai-me a força para suportar esse peso sem lamentar-me. Eu expiei, meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor recebeu-me na paz, e o meu mais sincero voto foi o de vos reunir todos ao meu redor, meus filhos, meus irmãos, e o de vos dizer: qualquer preço que nisso colocardes, a felicidade que vos espera está ainda bem acima. Eu não tinha posição. Filho de uma numerosa família, servia a quem podia ajudar-me a suportar a minha vida. Nascido numa época na qual a servidão era cruel, suportei todas as injustiças, todo o trabalho imposto e pesado, todas as cargas que aprazava todas as cargas que aprazava aos subalternos do Senhor me imporem. Vi a minha mulher ultrajada, vi as minhas filhas raptadas, depois rejeitadas, sem poder lamentar-me. Vi os meus filhos conduzidos nas guerras de pilhagem e de crimes, enforcados por faltas que não cometeram. Se soubesseis, pobres amigos, o que suportei em minha muito longa existência. Mas eu esperava a felicidade que não existe na terra, e o Senhor me concedeu. A vós todos, pois, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. Meu filho, podes conservar o que te dei. É um ensinamento prático. Aquele que prega é muito melhor escutado quando pode dizer, : eu suportei mais que vós. Suportei sem lamentar. Pergunta: em que época vivestes? Resposta: de 1400 a 1460. Pergunta: tivestes uma outra existência depois? Resposta: sim, ainda vivi entre vós como missionário. Sim, missionário da fé, mas da verdadeira, da pura, daquela que sai da mão de Deus e não daquela que os homens fizeram. Pergunta: agora, como espírito, tendes ocupações? Resposta: poderíeis crer que os espíritos ficam inativos? A inação, a inutilidade seriam para eles um suplício. Minha missão é a de guiar os centros abertos no espiritismo. Ali inspiro os bons pensamentos e esforço-me por neutralizar aqueles que os maus espíritos procuram sugerir. Interessante, né? A gente está vendo aqui que o trabalho dele é junto aos novos centros, as novas casas espíritas que estavam surgindo ali para ajudar nos bons pensamentos. É bem interessante. Ele assina aqui, Bernardin. Aí nós vamos ver uma parte, a Condessa Paula, que é uma das psicografias aqui do livro Céu e Inferno, acho que mais comentadas. Eu comento muito, muitos palestrantes, muitos comentam bastante pelos ensinamentos fantásticos, né, que essa colocação dela nos traz. Então vamos lá. Condessa Paula. Era uma mulher jovem, bela, rica, de um ilustre nascimento, segundo o mundo, e, por outro lado, um modelo acabado de todas as qualidades do coração e do espírito. Ela morreu aos 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas
cuja oração fúnebre se resume nestas palavras em todas as bocas. Abre aspas. Por que Deus retira tão cedo tais pessoas da terra? Fecha aspas. Felizes aqueles que fazem assim bendizer a sua memória. Ela era boa, doce e indulgente para com todo mundo, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de agravá-lo. Nunca a maledicência manchou seus lábios. Sem arrogância nem orgulho, tratava os seus inferiores com uma benevolência que nada tinha da baixa familiaridade, e sem tomar diante deles ares de grandeza ou de uma proteção humilhante. Compreendendo que as pessoas que vivem de seu lado não são capitalistas e que têm necessidade do dinheiro que lhes é devido, seja por seu estado, seja para viver, jamais ela fez esperar um salário. O pensamento de que alguém pudesse sofrer de uma falta de pagamento por sua culpa era-lhe um remorso de consciência. Não era dessas pessoas que procuram sempre o dinheiro para satisfazerem as suas fantasias, e não o tem nunca para pagamento, e não o tem nunca para pagarem o que devem. Ela não compreendia que pudesse ser de bom gosto para um rico ter dívidas, e ficaria humilhada, podendo-se dizer que os seus fornecedores eram obrigados a fazer-lhe adiantamentos. Também em sua morte não houve senão lamentos e nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável, mas não era essa beneficência oficial que se expõe publicamente. Nela era a caridade do coração e não da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que ela secou e os desesperos que acalmou, porque essas boas ações não tinham por testemunhas senão ela e os infelizes que assistiram. Sabia, sobretudo, descobrir esses infortúnios ocultos, que são os mais pungentes, e que socorria com a delicadeza que eleva o moral, ao invés de abaixá-lo. Sua posição e as altas funções de seu marido obrigavam-na a uma apresentação doméstica, a qual não podia infringir, mas em tudo satisfazendo as exigências de sua posição, sem mesquinhez. Ali colocava uma ordem que, evitando os desperdícios ruinosos e as despesas supérfluas, permitia-lhe, para isso, bastar-lhe a metade do que custaria a outros sem fazer melhor. Poderia fazer, assim, de sua fortuna uma parte maior para os necessitados. Para isso, separara um capital importante, cuja renda era designada exclusivamente para essa destinação, sagrada para ela, e a considerava como tendo-a de menos a destinar para a sua casa. Achava assim o meio de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com o infeliz. E aqui nós temos uma nota onde se diz: pode-se dizer que essa senhora era o retrato vivo da mulher beneficente, traçada em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Lá nós temos uma história, né, de uma mulher que socorre os infelizes, né, os pobres, e que provavelmente deve ser essa Condessa Paula. Evocada 12 anos depois de sua morte, ou seja, em 1863, por um dos seus parentes iniciados no Espiritismo, ela deu a comunicação seguinte, em resposta a diversas perguntas que lhe foram dirigidas. Aqui nós temos uma outra nota, onde é colocado:
extraímos dessa comunicação, cujo original está em língua alemã, as partes instrutivas para o assunto que nos ocupa, suprimindo o que não é senão de interesse de família. Ou seja, foi feita uma edição, né? Eles editaram, colocaram só aquilo que é importante para o conhecimento, para o aprendizado. Aqui abre aspas, começando, né, as colocações da Condessa Paula. Tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Eu o sou, com efeito. Além de tudo o que se possa exprimir, e todavia estou longe ainda do último grau. Entretanto, estou entre os felizes da terra, porque não me lembro de ter provado a tristeza real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, eu tinha tudo o que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade perto daquela que se saboreia aqui? Que são as vossas mais esplêndidas festas, onde se expõem os mais ricos ornamentos, perto dessas assembleias de espíritos resplandecentes, de uma luz que a vossa vista não poderia suportar e que é o apanágio da pureza, né? Apanágio é o atributo da pureza, que são os vossos palácios e os vossos salões dourados, perto das moradias aéreas, dos vastos campos do espaço, matizados de cores que fariam empalidecer o arco-íris? Que são os vossos passeios, de passos contados, em vossos parques, perto das excursões, através da imensidade, mais rápidas que o relâmpago? Que são os vossos horizontes limitados e nebulosos, perto do espetáculo grandioso dos mundos que se movem no universo, sem limites, sob a poderosa mão do mais alto? Quanto aos vossos mais melodiosos concertos, quanto os vossos mais melodiosos concertos são tristes e gritantes, perto dessa suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma? Quanto as vossas maiores alegrias são tristes e insípidas, perto da inefável, indescritível sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o ser como um eflúvio benfazejo, sem mistura de nenhuma inquietação, de nenhuma apreensão, de nenhum sofrimento? Aqui tudo respira o amor, a confiança, a sinceridade, por toda parte corações amantes, por toda parte amigos, nenhuma parte de invejosos e ciumentos. Tal é o mundo onde estou, meu amigo, e aonde chegareis infalivelmente, seguindo o caminho reto. Continua ela falando, ela colocando. Entretanto, se deixaria cedo uma alegria uniforme, não credes que a nossa seja isenta de peripécias. Não é nem um concerto perpétuo, nem uma festa sem fim, nem uma beata contemplação durante a eternidade. Não é o movimento, a vida, ela é bem enfática aqui, que não é um concerto aqui, musical perpétuo, nem uma festa sem fim, nem uma beata contemplação durante a eternidade, aqueles que acham que os bons estão nas nuvens tocando flauta. Não. É o movimento, a vida, a atividade. Perdão. As ocupações, embora isentas de fadigas,
dão-lhe uma incessante variedade de aspectos e de emoções, pelos milhares de incidentes de que são salpicadas. Cada um tem a sua missão a cumprir, os seus protegidos a assistir, amigos da terra para visitar, mecanismos da natureza, com N maiúsculo, né? Mecanismos da lei de Deus, da natureza, a dirigir. Almas sofredoras para consolar. Se vai ou vem, não de uma rua a outra, mas de um mundo ao outro, reúne-se ou separa-se para se reunir em seguida. Reúne-se num lugar, comunica-se o que se fez, felicita-se pelos sucessos alcançados, combina-se, assiste-se reciprocamente nos casos difíceis. Enfim, asseguro-vos que ninguém tem tempo se aborrecer um segundo. Então ela está falando aqui de todos os trabalhos que os espíritos elevados têm para realizar, né? O trabalho entre mundos, ela não trabalha só na Terra, ela trabalha em outros mundos, outros de outros mundos também trabalham, de outros planetas, né? Também trabalham aqui. E o que ela coloca, né? Eles conversam sobre os sucessos alcançados, conversam sobre as experiências, eles trocam experiências para poderem trabalhar, para poderem assistir, para poderem ajudar cada vez mais e melhor. Ela continua. Neste momento, a Terra é o nosso grande objeto de preocupação. Que movimento entre os espíritos, que numerosas cortes afluem para concorrer em sua transformação. Nós vamos ver que no livro A Gênese, o Kardec coloca que a transformação, o começo, né? A gente já viu vários espíritos colocarem várias datas diferentes, mas o Kardec na Gênese coloca que o começo da transformação, começo né, desse transição, né, para a regeneração, começou 100 anos antes dele estar ali escrevendo a Gênese. Ou seja, ele está ali em 1868, então 1768, nós temos em 1779, nós temos, se eu não me engano é essa data, salvo engano, a Revolução Francesa. Então o Kardec deixa bem claro que a Revolução Francesa foi o marco, né? Deveria ter sido ali de uma forma em que todos pudessem ter igualdade, fraternidade, né? Liberdade. Deveria ser de uma forma diferente. Infelizmente, nós humanos sempre bagunçamos e estragamos as coisas de como elas deveriam ser, mas sim é um marco para o mundo todo, né? Libertou a ciência do aprisionamento da religião, e mudou-se muitas coisas. Então o Kardec coloca que ali é o começo da transição, e por isso que ela está colocando aqui, né, que numerosas cortes afluem para concorrer em sua transformação. Dir-se-ia uma multidão de trabalhadores ocupados em desbravar uma floresta, sob a condução de chefes experimentados. Uns abatem as velhas árvores com o machado, arrancam as profundas raízes, outros desentulhando, estes lavrando e semeando, aqueles edificando a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo. Durante esse tempo, os chefes se reúnem, formam conselhos e enviam mensageiros para darem ordens em todas as direções. A terra deve estar regenerada num tempo dado. É necessário que os desígnios da providência, né, com P maiúsculo, providência de Deus, se cumpram. Por isso, cada um está na obra, tá? Está no trabalho, numa labuta forte, né? Acelerada. Não credes que eu seja simples espectadora desse grande trabalho. Teria vergonha de ficar inativa enquanto todo mundo se ocupa. Uma missão importante me está confiada.
e esforço-me por cumpri-la com o melhor de mim. Quanto mais elevado o espírito, mais trabalho tem. Então nós vamos estudar, aprender, nos modificar e trabalhar pela eternidade. Então, é muito importante que a gente entenda isso e que a preguiça, a indolência é o que nos arrasta para baixo, é o que nos prende aqui nesse planetinha. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente se vê preguiçoso. É diferente do devido descanso aquele que trabalhou o tempo todo para as coisas importantes, para as coisas de Deus. A gente tem um tempo de trabalho para as coisas do mundo, porque nós temos que pagar as nossas contas, a gente tem que viver no mundo. Mas a maior parte, ou seja, a parte mais, não é a maior parte, porque às vezes, dependendo da situação, não dá para ser a maior parte, dependendo da época da vida. Mas a parte mais importante deste trabalho e deste desenvolvimento é colocar em prática os ensinamentos do Mestre. É estudar o Evangelho, a Boa Nova e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Ela continua. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Crede bem que a minha última existência, por meritória que vos pareça, não bastou para isso. Durante várias existências, passei por provas de trabalho e de miséria, que escolhi voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas, mas restava-me uma prova, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amargor. Aí estava o perigo. O que ela está colocando aqui? Ela teve encarnações, ela pediu encarnações voluntárias, ela pediu para ter encarnações difíceis, encarnações na miséria, encarnações muito difíceis para se preparar, para se fortalecer para a encarnação mais difícil de todas. Todos vamos passar por esta encarnação, que é a mais difícil de todas, que é a do poder, da riqueza, beleza, é saúde, poder, riqueza, beleza, é tudo aquilo que todo mundo quer numa encarnação, porque é a prova mais difícil, porque as oportunidades e a facilidade com que a gente cai numa encarnação dessa, ou que a gente enfia os pés pelas mãos, é muito grande. Por isso que ela está dizendo aqui. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas, dessas encarnações difíceis, da miséria, daquilo que voluntariamente ela pediu para ter, para aprender e para se fortalecer. Mas restava-me uma a provar, a mais perigosa de todas, a da fortuna, do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amargor, né? sem ter quase problemas, sem ter problema de saúde, sem ter problema na vida, um bem-estar, fortuna, beleza, poder, honras, isso derruba qualquer um. Aí estava o perigo. Antes de tentá-la, né? Antes de tentar essa encarnação tão difícil, tão perigosa, antes de tentá-la, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta as minhas boas intenções e deu-me a graça de sustentar-me, né, de dar suporte, dar apoio a ela nas encarnações que ela teve. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se em escolhê-la, muito fracos. Ai, para afrontarem o perigo. As seduções triunfam de sua inexperiência. Por isso que ela quis se fortalecer, por isso que ela quis encarnações difíceis, passar por situações muito difíceis para crescer, para se fortalecer, para melhorar, para poder enfrentar esta que é a encarnação mais difícil de todas. Ela continua. Trabalhadores, estive em vossas fileiras. Eu, a nobre senhora como vós, já ganhei o meu pão
com o suor de minha fronte. Experimentei provações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris de minha alma. Sem isso, provavelmente teria sido mal sucedida na minha última prova, o que me arrojaria bem longe para trás, né? O que a colocaria bem lá atrás, faria com que ela regredisse, né, do caminho que ela estava. Como eu, tereis também o vosso turno, a prova da fortuna. Todos nós passaremos pela prova da fortuna. Mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós, que sois ricos, tendes sempre presente no pensamento que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra. E compreendei a que preço podereis merecer os benefícios do Todo-Poderoso, né, de Deus nosso Pai. E aqui fecha aspas, assinado Paula na Terra, condensa de, né, o Kardec não coloca quem ela foi. Então a gente vê aqui aquela passagem, aquela colocação que todo mundo sonha, né? Ser bonito, bonita, rico, famoso, poderoso, saudável, ter todas as características, né? Tudo aquilo que se deseja. É a prova mais difícil que se pode ter na Terra. Por isso ela se preparou e se preparou muito para poder passar por essa prova sem sucumbir. Para isso a gente precisa entender que todas as situações, todas as provas, as vicissitudes, são as provas que nós passamos aqui na Terra, são para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça, para que a gente possa enfrentar as provas mais difíceis. E as mais difíceis não são a da pobreza, nem da miséria. As mais difíceis são da riqueza. Porque a gente tem mais tentações no caminho. É mais difícil resistir ao canto da sereia. Agora nós vamos para outro espírito. Jean Renaud, não sei se é assim que se pronuncia. Sociedade Espírita de Paris, Comunicação Espontânea. Quer dizer, ele não foi evocado, né? Ele deu a comunicação porque ele quis. Meus amigos, como esta nova vida é magnífica. Semelhante a uma torrente luminosa, ela arrasta em seu curso imenso as almas ébrias do infinito. Depois da ruptura de meus laços carnais, meus olhos abarcaram horizontes novos que me cercavam e gozaram das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria para a aurora resplandecente que anuncia o Todo-Poderoso, né? Aqui com letra maiúscula, né? Anuncia as colocações de Deus. Eu fui salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as manchas causadas pela ignorância à pobre humanidade. A minha morte foi abençoada. Os meus biógrafos julgaram-na prematuramente, os cegos. Então aqui, se ele foi biografado, ele foi um espírito conhecido na época, né? Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderão quanto o pouco de ruído que se fez ao redor de minha tumba silenciosa foi útil para a santa causa do espiritismo. Mas ele está colocando aqui o quanto que o desencarne dele ajudou na obra do espiritismo, né? Minha obra estava terminada. Meus antecessores correram na liça. Liça é aquela paliçada, né, que tem em volta dos castelos, né, aquela parte que tinha ali em volta dos castelos, que eles faziam corridas, faziam torneios, né? Isso que é liça. Então, os antecessores dele correram ali daquela forma mais fechada, é isso que ele está dizendo. Eu atingir esse ponto culminante,
onde o homem dera o que tinha de melhor e onde não faz mais do que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados e a reconduz para a minha obra capital, que toca a grande questão espírita, que fingem desconhecer, que bem cedo os envolverá. Glória a Deus! Ajudado pelos espíritos superiores que protegem a nova doutrina, vou ser um dos pioneiros que marcam o vosso caminho. Jean Renaud. E aqui, uma nota também, né? Paris, reunião de família, outra comunicação espontânea. Outra comunicação dele também espontânea. O Espírito responde sobre uma reflexão feita quanto à sua morte inesperada, numa idade pouco avançada e que surpreendeu muita gente. Perdão, nós vamos ver que ele está falando aqui que muito se comentou dele ter morrido muito cedo. Aqui as palavras dele. Quem vos disse que a minha morte não foi um benefício para o espírito? Perdão. Quem vos disse que a minha morte não foi um benefício para o espiritismo, para o seu futuro, para as suas consequências? Notastes, meu amigo, a marcha que segue o progresso, o caminho que toma a fé espírita? No início, Deus deu a todos as provas materiais, dança das mesas, pancadas e toda a sorte de fenômenos. Foi para chamar a atenção. Foi um preâmbulo engraçado, né? Um começo, né? Ali engraçado. Aos homens são necessárias provas palpáveis para crerem. Agora é bem outra coisa. Infelizmente, ainda hoje, século XXI, as pessoas ainda estão atrás de show, de fenômeno. Infelizmente. Agora é bem outra coisa. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à fria razão. Não são mais as habilidades, mas coisas racionais que devem convencer e mesmo reunir os incrédulos, os mais obstinados. E não é ainda, senão, o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fatos inteligentes, irrefutáveis, vão se seguir, e o número de adeptos da fé espírita, e o número dos adeptos da fé espírita já tão grande ainda vai aumentar. Deus vai ligar-se às inteligências de elite, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Isso vai ser um raio luminoso que difundirá sobre toda a Terra como um fluido magnético irresistível e impelirá os mais recalcitrantes à procura do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que nos ensina máximas tão sublimes. Todos irão se agrupar ao vosso redor e, fazendo abstração do diploma de gênio que lhes foi dado, vão se tornar humildes e pequenos para aprenderem e para se convencer. Depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos e bem convencidos, se servirão de sua autoridade e da notoriedade de seu nome, para empurrarem ainda mais longe e alcançar os últimos limites do objetivo que vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento raciocinado e aprofundado das existências passadas e futuras. Eis a minha sincera opinião sobre o estado atual do espiritismo. Fecha aspas. Então aqui ele está colocando o que o Jean colocou numa reunião familiar. Agora continua o mesmo espírito, agora em Bordeaux.
Evocação, agora não é espontânea, né? Agora é evocação. Atendo com prazer ao vosso chamado, Senhora. Sim, tendes razão. A perturbação espírita, por assim dizer, não existiu para mim. Perdão. Abre um parênteses aqui. Isso respondia a um pensamento do médium, fecha parênteses. A médium estava pensando ali se ele sofreu, se ele não sofreu, como é que foi o desencarne dele, e ele coloca, dizendo que atende com prazer o chamado dela, a evocação dela, e que ela tem razão. A perturbação espírita, por assim dizer, não existiu para mim. Ele não ficou com aquela perturbação na hora do desencarne. Exilado voluntariamente na vossa terra, onde tinha que lançar a primeira semente séria das grandes verdades que envolvem o mundo neste momento, sempre tive a consciência de pátria e depressa me reconheci no meio dos meus irmãos. Pergunta. Eu vos agradeço por consentirem vir, mas não acreditei que o meu desejo de conversar convosco influísse sobre vós. Necessariamente deve haver uma diferença tão grande entre nós que isso não penso senão com respeito. Resposta. Obrigado por esse bom pensamento, minha filha, mas deve saber também que qualquer distância que as provas acabadas mais ou menos prontamente, mais ou menos felizmente, possam estabelecer entre nós, há sempre um laço poderoso que nos une, a simpatia, e tendes estreitado esse laço com o vosso pensamento constante. Pergunta. Se bem que muitos espíritos hajam explicado as suas primeiras sensações ao despertar, seríeis bastante bom para nos dizer o que sentistes ao reconhecer-vos e como se operou a separação de vosso espírito e de vosso corpo? Resposta. Como para todos, senti o momento da libertação aproximar-se, mas, mais feliz que muitos, ela não me causou angústias porque lhe conheci os resultados, embora fossem maiores do que pensava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais, e qualquer que sejam as luzes que se haja conservado, são sempre mais ou menos abafadas pelo contato da matéria. Então ele está colocando aqui que o desencarno dele foi tranquilo. Ele já estava preparado, ele já estava, de uma certa forma, ele mostra que ele estava feliz quando ele percebeu que ele ia voltar para a verdadeira vida. Colocando que por mais luzes que se tenha, por mais conhecimento que se tenha, nada se compara à libertação do espírito desta prisão que é o corpo físico e as belezas, né? A magnitude do plano espiritual. Dormi esperando um despertar feliz. O sono foi curto e a admiração imensa. Os esplendores celestes expostos aos meus olhares brilhavam com todo o seu fausto. A minha visão maravilhada mergulhava na imensidade desses mundos cuja existência e habilidade eu afirmara. Quer dizer, ele como espírita falava desses mundos e ele desencarnado estava podendo comprovar a beleza, né, a magnitude do mundo espiritual. Era uma visão que me revelava e me confirmava a verdade dos meus sentimentos. O homem, por mais que se creia seguro, quando fala, frequentemente, quer dizer, existe frequentemente no fundo do seu coração os momentos de dúvida, de incerteza. Ele desconfia, se não da verdade que proclama, menos frequentemente dos meios imperfeitos que emprega para demonstrar. Então ele fala assim, nós usamos meios imperfeitos para demonstrar a nossa fé, o nosso entendimento, e que sempre no fundo
existe uma desconfiança, uma dúvida. Será que é assim mesmo? Será que é verdade? A gente vê, infelizmente, em muitas casas, em muitos grupos, seja eles de qualquer religião, gente, não é só no centro espírita, em qualquer religião, uma ponta, né, ali uma ponta do materialismo. Então, se esta ponta, ela for só a ponta mesmo, só um pouco de materialismo que existe ali, ótimo que com o tempo a gente vai trabalhando isso e vai melhorando. Mas se essa ponta for só a ponta de um iceberg, lá no inconsciente, lá dentro, é um bloco imenso, ela é enorme, a dúvida é enorme, o materialismo domina o inconsciente, aí é só o conhecimento, é só da boca para fora. É só o intelecto raciocina e acha tudo muito lógico. Mas lá dentro tem a dúvida, será? Será que é verdade? Quantos de nós já não paramos e já não pensamos, mas será que é assim mesmo? Mas será que tudo isso é verdade? É o que ele está colocando aqui. Convencido da verdade que queria fazer admitir, a miúde, tive que combater contra mim mesmo, contra o desalento de ver, de tocar, por assim dizer a verdade, e não poder torná-la palpável, aqueles que tinham tanta necessidade de crerem nela, para caminharem com segurança no caminho que tinham a seguir. Então, ele falando da luta com ele mesmo e da dificuldade de conseguir ajudar, de conseguir fazer com que as pessoas entendessem as colocações que ele estava fazendo. Pergunta: quando vivo, professavas o espiritismo? Resposta: entre professar e praticar há uma grande diferença. E há sim uma enorme diferença. Quantos de nós têm o espiritismo na ponta da língua, mas não tem no coração? Quantos espíritas conhecem o livro dos espíritos pelo número das questões? Conhece o número da questão, a pergunta, a resposta, sabe tudo de cor. Nas suas atitudes, na sua vida, com os semelhantes, com a família, com o mundo, não coloca em prática aquilo que os espíritos nos ensinam, principalmente aquilo que o nosso mestre, nosso irmão mais velho, nos deixou, que é o seu evangelho, a sua boa nova. São os ensinamentos que nós temos que aprender e pôr em prática. Então, entre professar e praticar há uma grande diferença. Muitas pessoas professam uma doutrina e não praticam. Isso não é só no espiritismo, em todas as doutrinas. Eu praticava e não professava. Não saía espalhando, ele não saía fazendo palestra, ele não saía colocando, mas praticava, colocava em prática os ensinamentos. Do mesmo modo que todo homem é cristão, porque segue as leis do Cristo, fosse isso sem conhecê-las, do mesmo modo todo homem pode ser espírita, que crê em sua alma imortal, em suas reencarnações, em sua marcha progressiva incessante, nas provas terrestres, abluções, né, limpeza do corpo necessárias para se purificar. Eu nisso acreditava, era, pois, espírita. Ele não era o espírita, ele dizia, eu sou espírita. Até porque nós estávamos aqui no começo do espiritismo, né? Ele não foi daqueles que adeptos do começo do espiritismo, mas ele praticava tudo aquilo que o espiritismo ensina, como cristão. Ele praticava tudo aquilo que o espiritismo coloca e por isso ele desencarnou tão bem, de uma forma tão tranquila, mesmo não se colocando como espírita. Por isso que nós vamos ver o Chico colocar que muitos ateus desencarnam muito melhor que a grande maioria dos espíritas. Porque como o ateu não acredita em nada, ele acha que vai acabar tudo, tudo que ele faz porque quer. Ele faz porque é a índole dele. Então ele tem méritos por isso. E muitos espíritas fazem por medo. Não, se eu não fizer isso, eu vou para um umbral. Ah, se eu não fizer isso, eu não sei o quê. Mas não é verdadeiro. Não é o verdadeiro sentimento. Está fazendo por medo do que vai lhe acontecer. E não por ter a índole, o sentimento verdadeiro de realizar o bem. Por isso que ele diz: compreendi a erraticidade. Né? O que é a erraticidade? É o plano espiritual
é aqueles que estão no plano espiritual e que precisam reencarnar. Todo mundo, todos nós, né? Todos nós aqui estudando, estamos na erraticidade, porque nós precisamos voltar. Espero, falo por mim, espero que alguns que estejam estudando aqui não precisem mais, mas, falando por mim, a nossa grande maioria são daqueles que vão desencarnar e vão voltar. Então, quem está nesse processo de ir e vir está na erraticidade. Então, compreendi a erraticidade, esse laço intermediário entre as encarnações, esse purgatório, onde o espírito culpado se despoja de seus vestidos manchados para revestir uma nova roupa, onde o espírito em progresso tece com cuidado a roupa vestir de novo e que quer conservar pura. Eu compreendi, vos disse, e sem professar, continuei a praticar. Quer dizer, ele compreendeu a reencarnação, a necessidade de se cuidar desse corpo, de se cuidar desta vida, para que na próxima a gente comece do jeito que a gente deixou aqui. Então, se a gente sai daqui bem, a gente começa a outra bem, termina melhor ainda no processo de purificação através das encarnações. Ele entendeu isso, mesmo não sendo espírita. Então, ele professava o espiritismo sem ser espírita. E que é isso que importa, é colocar os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Deus em prática. E por isso que ele diz, eu compreendi, vos disse, e sem professar, continuei a praticar. Nota, aqui nós temos uma nota do Kardec. Estas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes. Olha que interessante. Eles puderam ver que era o mesmo espírito, puderam entender pela comunicação, né, com 3 médiuns diferentes, completamente estranhos uns aos outros, pela analogia dos pensamentos e a forma de linguagem, pode-se admitir pelo menos a presunção de identidade. Então Kardec coloca aqui que por serem tão semelhantes, né, a analogia de todos eles, de todas as colocações, ele está colocando aqui como sendo do mesmo espírito, embora de médiuns completamente diferentes que não se conheciam. A expressão tece com cuidado a roupa que vai vestir de novo é uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara a nova existência que deverá fazê-lo progredir ainda. Os espíritos atrasados tomam menos precauções e algumas vezes fazem escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Por isso que ele diz aqui, tece com cuidado a roupa que vai vestir de novo. Ou seja, tece com cuidado o novo corpo, tece com cuidado a nova encarnação, trabalha respeitando muito esse corpo, respeitando muito a encarnação, respeitando muito o tempo que Deus deu. Tem muito cuidado com essa oportunidade de poder aprender e de poder se melhorar para que na próxima seja melhor ainda. Então essa colocação que ele faz aqui, que o Kardec reforça, tece com cuidado a roupa que vai vestir de novo, é uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara a nova existência que deverá fazê-lo progredir ainda. E os espíritos atrasados tomam menos precauções, não tomam esses cuidados, não cuidam do corpo, não cuidam da existência, não respeitam o tempo que recebem, não respeitam o presente que é uma nova reencarnação. E algumas vezes fazem escolhas infelizes que os forçam a recomeçar, a começar de novo, né? Por não ter aprendido ainda o suficiente, só está no começo do aprendizado, aí perde aquele pouco que já aprendeu, aí tem que recomeçar de novo, como a criança que precisa ali, quando repete de ano, começar a fazer de novo azinho com perninha, porque não conseguiu aprender a formar as letras para depois poder juntá-las e formar palavras. Que é assim o nosso caminhar pelas nossas existências. A vida é uma só. Nós temos uma vida que vai do átomo à angelitude. Mas temos várias existências, várias e várias existências que nos fazem crescer e melhorar no caminho. Então nós paramos por aqui, continuamos no nosso próximo estudo. Até lá.